pessoal, tudo bem? Chegou maio, chegou maio, chegou maio, chegou maio. Não sei porque eu tô pulando, não tem nada pra comemorar, tirando o quê? Li os livrinhos aqui. E por que Guto não tá com você, Tati? Porque Guto não leu os livrinhos aqui. Eu li alguns e a gente vai falar das leituras do mês. Então vamos lá, o primeiro livro, que na verdade eu terminei, eu comecei no mês passado, tava bem no finalzinho, eu até citei isso no nosso vídeo de leitura de abril, foi o Orar eu Amo, o livro das sementes, que vocês já viram a resenha. Se ainda não viu, clica aqui no link da descrição ou no card que vai estar lá, bonitinho. É um livro maravilhoso aqui, em vez de fantasia, né? Aliás, em vez não, tem fantasia, é um pouco também sertanejo, mas usa indígenas, usa índios. E aí é muito legal, porque em vez de dragão tem papagaio, em vez de hobbit tem tipo uma aldeia XYZ que faz tal coisa. É sensacional e é brasileira, hein? É brazuca. Eu tô até enrolando aqui a língua pra falar, porque é tanto nome indígena, gente, que eu tô aqui, ó, confusa já. Depois disso eu li Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi. Temos um probleminha aqui, porque eu li no ponto de ônibus e chorei, no meio da rua. Aconteceu isso comigo. E aí eu não aguento mais, assim, gente, foi muito difícil. Que livro incrível e tocante e arrebatador. É uma coisa maluca, assim, que mexe com você em de diversos jeitos. É uma coisa que não sai da sua cabeça e também te empodera, de certa maneira, sabe? Uma parada muito maluca. E eu acho que consegue fazer com que quem não gosta de poesia comece a gostar, comece a se sentir mais ou menos ali dentro, né, da história, que é muito complicado isso, né? Quando a gente fala de poesia, a gente fala muito da história, do sentimento, né? Parte muito do eu pro outro. Então é muito complicado você se sentir tão dentro de uma poesia. E a Rupi consegue fazer isso como ninguém, tá? A Rupi, pra quem não sabe, é uma escritora que, apesar de ser canadense, ela tem origem indiana. E ela cresceu ali dentro da cultura indiana, cresceu dentro de uma comunidade indiana. Então, assim, ela tem toda uma história incrível e um jeito de... Nossa, gente, só leiam esse livro. Sério, leiam este livro. É maravilhoso. No começo do mês, eu participei de uma comissão da Câmara Brasileira do Livro, que era para incentivar a leitura de livros de língua portuguesa, que não é somente, né, os livros, não são somente os livros do Brasil. Tem Portugal, tem Moçambique. E falando em Moçambique, tinham vários escritores ali presentes, inclusive... Ai, gente, inclusive estava lá Paulina Chiziane, a autora de Niquete, que eu indiquei no Valer um Livro, indiquei no Abalogia, indiquei no canal dos outros. Não aguento mais indicar esse livro. Mentira, aguento sim e vou indicar pra sempre. Ela estava lá, chorei também. Vocês viram que eu sou uma pessoa tranquila, né? Chorei também, mas estavam outros autores moçambicanos incríveis que estavam indo pra Flipossos, que é a Flip, né? Uma feira literária de Poços de Caldas. E um deles era o Lucílio. E aí eu ganhei o livro dele. Que livro legal, gente. É um livro que conta a história de um cara. Na verdade, pelo que eu entendi, isso é meio que uma lenda, uma história contada lá em Moçambique, porque ele é um autor moçambicano. E ele escutava isso quando era criança. Então, é muito legal, porque no final das contas, ele conta isso com uma linguagem super bonita e com um português que é um pouco diferente do nosso, porque tem várias junções de gírias em inglês, por exemplo, porque, né, eles sofreram... O povo de Moçambique sofreu muita invasão, né? Muita gente acaba indo para lá, então a língua, que é a maior cultura que o ser humano tem, acaba sofrendo essas variações, né? Então, por mais que seja português, porque foi uma colônia de Portugal, no final das contas tiveram muitos ingleses que foram para lá. Então, eles têm várias gírias em inglês, aí tem umas anedotas explicando o que é cada uma, mas é muito divertido você escutar e através de um narrador que é quase infantil, mas ele também dá contando essa história já adulto pra gente, uma história que ele escutou a vida inteira. É que nem se alguém chegasse pra contar a história do Curupira, a história do Saci Pererê e outros folclores aí que a gente vai sabendo, né, quando a gente vai crescendo aqui no Brasil. Então foi muito bonito eu me ver, sabe, eu me senti parte de uma cultura de Moçambique, da cultura de lá. E conta a história de um cara que ele não sabia morrer, assim, porque basicamente ele... sempre conseguia pescar à vontade no mar, ele sempre conseguia controlar o mar, ele era o único que assim, nunca tinha sofrido nenhum acidente. E aí um dia ele morreu, só que ele não soube que ele tinha morrido, então ele reaparece na aldeia. E aí é muito legal porque o autor, ele bota
uma verossimilhança tamanha que ele fala que enquanto escritor que está narrando a história, ele está narrando porque ele estava lá, então ele que hospedou esse cara que não soube morrer. É muito divertido, é um livrinho super pequenininho e vale muito a pena. Ainda mais para a gente tentar, o máximo que a gente puder, incentivar a literatura da língua portuguesa, né? Que não é só no Brasil, galera. Já no Brasil a gente tem problema, né? De incentivar a literatura nacional. Dirá de outros países que falam nossa língua materna, certo? Depois disso, eu li um livro maravilhoso, que é um guia que eu ganhei do autor da Editora Planeta. Ele publicou para a Editora Planeta. E é um guia que conta causos da literatura. E são vários causos incríveis, incríveis. Sei lá, o Pero Vaz de Caminha, antes de morrer, ele pediu para que o rei perdoasse seu cunhado, que tinha feito não sei o que contra a monarquia. O Machado de Assis começou a trabalhar como escrivão no escritório de um cara, na gráfica de um cara, que ajudou uma galera dos escritores brasileiros. Gente, é tanta curiosidade, eu tô anotando todas, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso. E vai ter resenha aqui no canal, porque é um livro muito divertido, que você lê assim, ó, em dois segundos. E por último, e não menos importante, eu comecei a ler o Teorema do Papagaio, que eu não terminei porque é um livro, gente, desse tamanho aqui, que Júlia, a Matemaníaca, me emprestou pra gente gravar um vídeo lá pro canal dela. E eu vou falar... Sabe o que eu me diverti lendo esse livro? É um livro que fala, na verdade, junto um papagaio que tem amnésia, um cadeirante, um casal de gêmeos e um menino que é meio surdo. E aí, esse cara que é cadeirante, ele é bibliotecário e ele recebe uma carta de um amigo dele, que ele não vê há muito tempo, que tá aqui no Brasil, inclusive tá em Manaus, esse amigo dele, ele fala assim, ó, tô te mandando uns livrinhos aí que são umas coisas muito doidas de matemática, porque esse cara é matemático, o de Manaus. Tô te mandando esses livros aí, eles são, assim, preciosidades. Alguns a galera nem sabe que eu tenho. E como você é um bibliotecário, eu sei que você vai fazer bom proveito. Só que esses livros são de matemática, então ele brinca muito com essa história de que matemática também é literatura. E, explodiu minha mente, assim, sabe? Porque é um jeito um pouco infantil, né? É um livro um pouco infantil, porque conta para as crianças. As crianças vão lendo os livros e catalogando os livros e aprendendo mais. Várias fórmulas matemáticas, várias fórmulas aritméticas e assim vai indo, só que entendendo a história por trás através desses livros. Então é uma maneira super divertida de você aprender matemática. Aprendi? Não, mentira. Aprendi algumas coisas, já sei algumas curiosidades, mas assim, né, gente? É um pouco complicado, pessoa aqui de humanas, que não sabe contar miçanga na praia, mas o bom é que eu consegui aproveitar bastante e entender algumas coisas que não são jogadas na escola, sabe? Porque quando você está na escola, a matemática é jogada assim, a própria matéria em si é uma matéria exata, né? Então, não dá muita margem para você discutir e debater. E eles brincam muito com isso no livro. Vamos debater a matemática, vamos entender como que ela surgiu, por que que ela surgiu, o que que ela explica, quem foram as pessoas que criaram essas fórmulas, sabe? Vamos sair da decoreba, porque quando você humaniza a matemática, fica um pouquinho mais tranquilo, ainda mais pra quem é de humanas, certo? Enfim, essas foram as minhas leituras, por mais que o Teorema de Papagaio não tenha acabado ainda, mas a gente se vê no próximo mês e também nos próximos vídeos aqui do Valer um Livro. E comentem aí embaixo quais foram as leituras, os livros que vocês leram em maio, tá bom? Um beijo e até! Tchau! Ah, e se inscreva no canal, né? Eu nunca peço isso, esqueço.